Olá pessoal, mais uma vez, boa tarde para vocês, tudo bem por aí? Continuando aqui falando sobre Roma, sobre da fundação até a República, nós estamos na finalzinho da República, pessoal. Como vocês viram, então, a cultura romana, tinha vários banquetes recheados, né, crista de galo, pés de camelo, assim, coisas bem exóticas faziam parte do cotidiano da comida, dos banquetes dos altos padrões romanos, os patrícios no caso, né? Mas a maioria da população tinha pouca comida, né? A comida não era uma coisa muito farta para a maioria da população, formada por clientes, plebeus e até escravizados. Não era comum eles serem grandes banquetes, né? E aí, ao longo do tempo, durante a República, os senadores eles pensaram em métodos e meios para evitar que essa falta de comida gerasse estresse, gerassem assim alguns conflitos com a maioria da população que não tinha alimentos contra a pequena parcela que tinha um grande número de comida suficiente em suas casas. Então eles organizaram grandes estádios, como se fossem estádios, né, que nós chamamos hoje de coliseus e tudo mais, coisas gigantes, aonde eles ofereciam ali determinados espetáculos e vinho e pão para a galera. Então vem a política do pão e vinho, né? Ou seja, do pão e circo, como alguns chamam, né? Julgar, para manter as pessoas ali entretidas, ou seja, olhando, analisando aquele lado, se divertindo, dando risada, manipulando as pessoas, enquanto a escassez de alimentos era uma realidade gigantesca em Roma, eles distribuíam gratuitamente lá diversão para o povo, assistir a corrida de bigas, luta de gladiadores, uma série de espetáculos ocorriam ali naquelas arenas, enquanto nos intervalos passava alguém com a cesta de pães, com aquele pão parece uma pizza assim, torradão assim, um bolachão grandão, e os jarros de vinho, né? Então as pessoas ganhavam ali um copinho e cada um comia pão e tomava vinho, comia pão e tomava vinho. E nesse meio tempo ninguém ficava descontente com o Senado romano, né? Evitava o descontentamento com o Senado romano e até mesmo com o exército romano, que vivia em diversas campanhas militares, fazia aquela questão de romanização, ou seja, invadia territórios que hoje são França, Bélgica, tudo isso pertenceu ao grande território romano, né? E esses caras, os soldados, que eram, na maioria das vezes, assim, plebeus ou pessoas contratadas, que seriam me fugiu o nome agora, já volto a ser. As pessoas contratadas para lutar, né, por Roma, né, seriam soldados contratados, e eles lutavam assim, lutavam e ao mesmo tempo traziam para as pessoas assim hábitos e costumes dos povos romanos, né? Romanização, essa é a palavra, tá? Eles romanizavam, colocavam os costumes usados dos romanos em regiões que pouco a pouco eles iam conquistando, certo? E isso vai se espalhando gigantescamente, tá? Mas voltando para Roma, onde ocorria a política do pão e circo. Nós temos na página 44 do livro de vocês, ali uma troca de ideias, né? Que faz uma alusão entre o futebol e a política do pão e circo, né? Mais ou menos o futebol, o ópio do povo, né? Quantas vezes na Copa do Mundo nós esquecemos de toda a crise política, de tudo que está acontecendo, ocorrem até votações lá no Senado, dos deputados, sobre aumento de salário, sobre corte de alguns privilégios, diminuição de algumas regalias do povo, se é que o povo tem alguma regalia, né? Durante o espetáculo da Copa do Mundo, ou a final de uma Copa Libertadores, ou a final no Campeonato Brasileiro, que envolva grandes torcidas, isso é proveitoso para o Senado, para os deputados, para que eles realizem algumas políticas, porque o futebol é o ópio do povo, ou seja, as pessoas esquecem os problemas políticos enquanto estão assistindo uma partida de futebol, que é o esporte amado no Brasil inteiro, assim, né? E aí as pessoas aproveitam, os deputados aproveitam e usam algumas de suas usam essa pequena pausa da população sobre acompanhamento dos fatores políticos para fazer essas votações. Então eu quero que vocês respondam a página 44, enquanto isso nós continuamos na página número 45. A crise da República, né? Pessoal, durante muitos e muitos anos, Caio Júlio César continuou a política de expansão territorial. Porém, ele era um ditador que deveria ficar no máximo, no caso, como diz a República Romana, o Senado, um ditador pode ficar no governo quando ocorrem revoltas no máximo por 6 meses. E ele continuou mais de 6 meses. E isso gerou uma revolta. Uma revolta daqueles soldados que eu falei para vocês, os mercenários, que são contratados para lutar. E eles não são só contratados para lutar, eles fazem estradas, eles abrem e montam acampamentos, cultivam lavouras, porque eles vão para batalhas por longos períodos. Então eles são os mercenários, soldados contratados
por Roma para conquistar novos territórios por Roma. E aí a crise da República vai se dar quando cai o Júlio César, ele fica mais tempo que deveria no poder, e aí a revolta, as brigas acabam recaindo sobre ele, e um dia, num belo dia, ele é assassinado e tirado do poder. Tá? Ele estava quase se tornando um imperador. E o próximo passo para Roma agora é se tornar um império. Ela já foi uma monarquia, já foi uma república, coisa pública, res pública, e agora ela vai se tornar um império. Certo, meus amigos? Então, página número 44, responderam aquela troca de ideias ali, por que o futebol é o ópio do povo, certo? Na próxima aula nós corrigimos essa atividade aí, tá bom? Um abraço!